Bom dia. A aula de hoje é sobre matriz. Toda matriz tem formato M por N. M representa a quantidade de linhas e o N representa a quantidade de colunas. Ordem de uma matriz. A ordem de uma matriz é representar quantas linhas e quantas colunas tem cada matriz. Nos exemplos aqui nós temos. Na matriz A, eu tenho aqui duas linhas. Quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Então, a ordem da matriz A é 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Sempre vai olhar primeiramente a quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. Sempre nesta ordem. B. A matriz B, ela tem uma linha. Quantas colunas? Uma, duas, três, 4. Então, a ordem da matriz B é 1 por 4. Uma linha, 4 colunas. Matriz C, ela tem uma, duas, três linhas. E quantas colunas? Uma. Então, a ordem da matriz C é 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Matriz geral. A gente coloca matriz geral porque uma matriz ela pode ter uma linha, duas linhas, 3 ou mais. E pode ter também uma coluna, 2 colunas, 3 colunas e até mais. Por isso, a gente representa na forma geral. Aqui nós temos a matriz A1, A1, 2, A1, 3 e assim por diante. Numa linguagem bem simples, a gente pode falar A11, A12, A13, A21, 22 e assim por diante, tá? Esses números aqui, eles indicam o quê? A posição em que os elementos estão na matriz. Então, eu coloquei um pouquinho maior aqui para vocês identificarem. A11. Esse primeiro número aqui indica em qual linha o elemento está. O segundo número indica em qual coluna ele vai estar. Então, se eu quero um elemento que ele está aqui, A11, ele vai estar aonde? Na primeira linha e também na primeira coluna. E se for A23, o primeiro indica ali, então ele vai estar em qual linha? Na segunda linha. 3, ele vai estar na terceira coluna. Especificando aqui no exemplo. Eu tenho a matriz A, 1, 4, 0, menos 2, 4 e 3. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna, 1. Qual elemento está na primeira linha, segunda coluna? Primeira linha, 1, 2. Segunda coluna, 4. Qual elemento está na primeira linha, terceira coluna? Primeira linha, 1, 2, 3. Terceira coluna, 0. Qual elemento está na segunda linha, primeira coluna? 1, 2. Segunda linha, primeira coluna, menos 2. Qual elemento está na segunda linha, segunda coluna? Segunda linha, segunda coluna, 4. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. 1, 2, 3. Terceira coluna é o 3. Construir uma matriz. Para construir uma matriz, a gente vai ter sempre uma fórmula. Lembrando, para cada matriz é uma fórmula diferente. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, está pedindo: construa a matriz A e J, 2 por 2, tal que A e J é igual, dentro do parênteses, I menos J ao quadrado. Ficou confuso? Vamos lá, então. Primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, que tem que identificar quantas linhas e quantas colunas vai ter essa matriz. 2 por 2. O primeiro número aqui indica a quantidade de linhas. O segundo indica a quantidade de colunas. Então, ela vai ter o quê? 2 linhas e 2 colunas. Para isso, a gente vai o quê? Em seguida, a gente coloca na forma geral, porque eu ainda não sei os elementos. Forma geral, matriz A, porque aqui pediu A. A11, A12, A21, A22. Para identificar mais fácil, fica assim, ó. A11, A12, se tivesse mais uma coluna, ficaria A13. Mudou de linha, A21, 22, 23 e assim por diante. Mas aqui, como é só 2 linhas e 2 colunas, é somente isso aqui.
Para identificar quem é o I e quem é o J, eu coloquei aqui, ó, A11. O primeiro representa o I, o segundo representa o J. Mesma coisa aqui, ó, o primeiro é o I, o segundo é o J. Sempre nessa ordem. O primeiro número vai indicar o I e o segundo o J. Não esqueça dessa ordem. A fórmula não é I menos J dentro do parênteses ao quadrado? Agora é só substituir. Eu gosto de fazer por linha, para não ficar meio perdido lá. Então, eu tenho A11, que eu peguei esse elemento aqui e coloquei aqui. O primeiro é I, o segundo é J. Então, eu vou substituir. No lugar do I, 1. No lugar do J também, 1. Agora é resolver. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. A12. Este aqui, eu coloquei ele aqui para eu descobrir o valor. O primeiro é I, o segundo é J. Então, ficou 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. E menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. A21. Agora, eu peguei na segunda linha. 2 menos 1, ó, substitui na mesma fórmula. 2 menos 1 ao quadrado. Esse é o quadrado da fórmula, que já está aqui. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. A22. 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado, 0. Aí é só escrever aqui na matriz. Lembrando que eu não posso trocar a posição que eles estão aqui, ó. Aqui não são os elementos da primeira linha, então na primeira linha, 0, 1. Na segunda linha, 1 e 0. Prontinha a matriz. Número 2. Segundo exemplo aqui, ó. Construa a matriz A e J 2 por 3 com A e J igual I mais J menos 2. Viu que a fórmula agora é outra? Então, cada matriz que eu for construir vai ter uma fórmula diferente. Mas a sequência é a mesma. Primeira coisa, quantas linhas? 2. Quantas colunas? 3. Então, o primeiro número indica quantas linhas, o segundo número, quantas colunas. Forma geral. Lembrando, ó, 11, 12, 13. Por que tá o 13? Porque tem 3 colunas. 21, 22, 23. Se tivesse mais uma linha, ficaria 31, 32, 33 e assim por diante. Novamente, coloquei aqui para não esquecer, ó. O primeiro é o valor do I, o segundo é o valor do J. Em todos eles, sempre nessa ordem. A fórmula é I mais J menos 2. Vou substituir os valores. Peguei os elementos da primeira linha. A11, lugar do J e do I, eu vou colocar os valores. 1, que é o J e o I estão aqui. 1 mais 1, menos 2, que é esse menos 2 aqui. 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. Agora é 1, 2. O primeiro é I, o segundo é J. 1 mais 2, 3. 3 menos 2, que é esse menos 2 aqui. 1. 1, 3. O I é 1 e o J é 3. Então, vai ficar 1 mais 3 menos 2. 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. 2, 1. 2 mais 1 menos 2. 2 mais 1, 3. Menos 2, 1. 22. 2 mais 2, 4 menos 2, 2. 2, 3. Primeiro é I, o segundo é J. Então, 2 mais 3 menos 2. 2 mais 3, 5. Menos 2, 3. Aí é só transcrever aqui e escrever a matriz. Primeira linha eu tenho 0, 1, 2. 0, 1, 2. Segunda linha é 1, 2, 3. Final.